bom é que possamos escolher Deus, amém? Muitas das vezes, para uns, o problema pode ser escolher Deus, para outros, o problema pode ser permanecer em Deus, amém? Bom dia? Creio que sim, ou seja, creio que muitas das vezes escolher Deus e escolher os benefícios de Deus pode se tornar bastante simples, porque toda a gente procura algo, as pessoas anseiam por algo, há ansiedade nas almas das pessoas, nomeadamente grande parte daqueles que seguiam Jesus Cristo, ou seja, até mesmo os seus próprios discípulos, depois de serem chamados, grande parte deles, inclusive os seus próprios 12 discípulos, aqueles que foram considerados 12 apóstolos, contando com aquele que era predestinado a ser o filho da perdição, Judas não o irmão, mas senão Judas o Iscariote, de alguma maneira deixavam-se impactar e deixavam-se levar no seu coração pelos benefícios que era o estar com o Mestre. Porque o estar com o Mestre era algo glorioso, eles viam sanidades, eles viam milagres, ou seja, ver 5 pães multiplicados o suficiente para dar de comer a 15 mil pessoas e ainda sobrarem 12 cestas, era algo maravilhoso. E apesar de todas essas coisas, eles chegavam ao fim daquelas situações e quando entraram no barco, passaram para a tormenta, eles não tinham entendido o milagre. Então, muitas das vezes, escolher Deus torna-se muito simples quando alguém está em necessidade, quando alguém quer clamar, quando alguém tem problemas. Grande parte dos slogans que eu vejo utilizados por muitas igrejas, e permitam-me a ousadia, algumas delas muitas seitas, é não entenderem que aquilo que iniciou Martinho Lutero com muita ousadia, que foi tentar fazer e originou numa reforma essas 95 teses que foram concluídas em 5 solos, que são nada mais hoje em dia logos, mas aquilo que é necessário que exista na igreja são rema, e a rema é algo que está vivo, é preciso uma fé viva e não simplesmente um logos que nos faz entreter como algo que nos vai trazer conhecimento, que é bom, mas se o conhecimento nos leva à vaidade, então chegamos à mesma conclusão ao qual chegou Salomão, pois tudo é vaidade e ao fim e ao cabo tudo se torna vaidade, porque as pessoas fazem simplesmente todas as coisas por satisfazer-se a elas mesmas e não para servir a um Deus vivo. As pessoas procuram a Deus porque não querem agradar a Deus, mas querem receber os benefícios de Deus. Naquele então era assim. E uma das coisas que mais me preocupa nestes tempos e mais me preocupa neste ministério que faz parte do corpo, não somos especiais. Se temos alguma especialidade, é simplesmente o amor de Cristo, porque Ele nos amou primeiro. Amém? É podermos entender a centricidade do Evangelho que está em Cristo e que tudo foi feito por Ele, para Ele e tudo subsiste nele. Amém? E tratarmos de perceber e que nos seja revelado aquilo que Jesus Cristo, quando falava com os seus discípulos, Ele não estava preocupado com a sua identidade, mas Ele uma vez fez-lhes uma pergunta. Perguntou-lhes, o que é que dizem os homens que eu sou? E começaram-lhes a responder, bom, dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um profeta, outros dizem que isto. E no meio daqueles 12 homens que caminhavam com Ele, repete comigo, caminhavam com Ele. Ou seja, 24 horas ao dia. Não era ao domingo. Não era que de vez em quando faziam um devocional. Significa que eles caminhavam com o Mestre. Eles comiam com o Mestre. Eles jejuavam com o Mestre. Eles estavam a par e passo com o Mestre. O Mestre simplesmente se afastava algumas vezes para ter comunhão mais íntima com o Pai. E às vezes dizia-lhes, olha, por favor, ficai aqui, permanecei, vigiai e orai, e quando voltava encontrava-os a dormir. Era incrível. E com o fundo do seu amor, nem os reprovava muito, chamava-lhes a atenção de uma forma muito carinhosa, não pudeste suportar, nem umas horas pudeste suportar essa vigia e essa oração enquanto eu estava em intimidade com o Pai. E naquele momento
esses 12 homens, só um, Simão Pedro, filho de Barjonas, concluiu dizendo-lhe: bom, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Significa, só um tinha a verdadeira revelação de quem era Jesus. Esse mesmo Pedro que impetuosamente negou a Jesus. Esse mesmo Pedro que disse: Senhor, eu dou a minha vida por ti. Foi o primeiro que o negou, foi o primeiro que fugiu. Esse mesmo Pedro que também foi o primeiro que Deus usou para, sendo cheio do Espírito Santo, trazer o primeiro avivamento depois do dia de Pentecostes. E se virmos todos estes padrões, parece que nos quer ensinar algo grandioso acerca da dualidade que há dentro do nosso coração. Podemos crer, mas na realidade aquilo que sempre procuramos primeiro é os benefícios e não pagar o custo. E na realidade, pensando nisto, eu começava a pensar: 12 discípulos, um filho de perdição, 12 discípulos, só um é que tinha a revelação. Se nós fôssemos aplicar este tipo de média às congregações que hoje em dia existe, significa que a cada 12, eu não vou chamar crentes, porque primeiro Jesus Cristo não veio estabelecer uma nova religião. Jesus Cristo veio buscar, não fazer crentes, mas fazer discípulos. E tem que voltar sempre à mesma escritura de Mateus 28 e do fim de Marcos, que diz: ide e fazei discípulos a todas as nações. Jesus Cristo não mandou fazer crentes. Jesus Cristo não mandou fazer pessoas que tivessem um cartão de membro da igreja e que dizimassem, mas Jesus Cristo mandou fazer discípulos que se reproduzissem em mais discípulos. Amém? Então, se tu crês, e se tu simplesmente queres ser um crente, eu nesta manhã quero dizer-te que não é suficiente com crer, é necessário que sejas um discípulo de Deus. Amém? Por isso eu quero, por assim, dessa forma, chamar, ou se lhe desse um título, esta mensagem é: pelos seus frutos os conhecereis. Porque os frutos não são a evidência ou o cartão de identidade dos filhos de Deus, mas os frutos são sim a identidade dos discípulos. Amém? Porque há uma grande confusão na igreja, há uma grande confusão na religião, e a religião só religa, e é como uma ferramenta de Satanás, que confunde as mentes e faz com que as pessoas que estão alheias ao conhecimento e à simplicidade que há em Jesus Cristo, na realidade não entreguem o seu coração, porque torna-se uma grande confusão, porque vem um, diz uma coisa, vem outro, diz outra coisa, mas nós temos que, na realidade, atender ao que diz a palavra sagrada de Jesus Cristo. Amém? E com isto quero dizer-te que esta mensagem provavelmente tem que ser aquilo que a palavra diz que ser. Diz a palavra de Deus: martilhos me sois, martelos vós me sois. A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que penetra até o mais profundo do nosso coração. Significa que eu nesta manhã não te quero dar uma mensagem para embalar-te, não te quero dar uma mensagem para te fazer sentir bem. Eu quero dar-te a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem que foi sempre de esperança, mas que é, sobre todas as coisas, uma mensagem que desafia e que tem que te transformar. Amém? Porque se não te transforma, então só uma coisa: é porque te deformas. E quando essa mensagem não te transforma, mas te deforma, é porque o teu entendimento está entenebrecido à verdadeira simplicidade que há em Cristo Jesus. E sem mais, queria orar. Amém? Senhor, no nome de Jesus Cristo, queremos nesta manhã, Senhor, clamar a Ti. Senhor, Tu és o autor e consumador da única fé, Senhor. Tu não vieste estabelecer nenhuma religião, Senhor. Tu não vieste estabelecer organizações com bons princípios ou com boas intenções, Senhor. Tu viestes para salvar o mundo, Senhor. Tu destes, meu Deus, o Teu Filho amado, Senhor, nessa cruz do Calvário, Senhor, como meio de redenção, como meio de justificação, para todo aquele que nele creia não seja condenado, mas tenha vida, a vida eterna, vida em abundância. Senhor, a Tua palavra não é nada mais que a verdade, toda a verdade, Senhor, e é a Tua palavra que transforma, é a Tua palavra que vivifica, assim que no nome de Jesus Cristo queremos escutar a Tua palavra, Senhor, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Assim, meu Deus, eu peço, Senhor, que Tu transformes vidas, que o Teu Espírito Santo faça somente aquilo que Tu podes fazer, que é trazer convencimento de pecado, Senhor, que é trazer frutos dignos de arrependimento, Senhor, que é trazer o pecador à luz maravilhosa de Jesus Cristo, Senhor, e fazer com que esses pecados, Senhor, se tornem mais brancos que a neve, Senhor. Assim, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, faz a Tua obra nesta manhã, Senhor. Abençoa todas aquelas pessoas que possam estar a ouvir a Tua palavra, porque nela está o poder da vida, Pai. No nome de Jesus Cristo, o Teu poder, Senhor, está na palavra, nessa palavra que é rema, Senhor, que é vida, porque vem acompanhada pelo poder do Teu Santo Espírito, Pai. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, peço, amém, amém. Quero convidar-te a que tu abras a tua Bíblia no capítulo 15 de João, onde Jesus Cristo apresenta-se como a videira, e a videira que é verdadeira, e apresenta ao seu Pai como o lavrador. E diz: toda a vara em mim que não dá fruto, Ele a tira, e a limpa aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Seria de pensar, bom, se eu já levo fruto, para que é que me vem limpar? Nos términos da videira e do vinho, sabemos continuamente, a videira é uma planta que necessita bastante cuidado. Continuamente necessita ser podada para poder continuar a dar fruto. Ele limpa toda aquela que dá fruto, diz comigo, para que dê mais fruto. Para que dê mais fruto. Amém? Amém? Estamos aqui nesta manhã? Ele limpa a videira para que dê mais fruto. Então, irmãos, parece que é um paradoxo assim, espera lá. Se eu levo fruto, esse fruto, se eu o apresento ao Senhor, não é suficiente? Será que Deus é tão exigente ao ponto de querer mais fruto? E se nós atendermos para os processos naturais e é simplesmente olhar para uma videira ou para uma pereira ou para... Sabemos que os frutos, se não se escolhem a seu tempo, o que é que acontece? Apodrecem. E se as árvores, neste caso a videira, que é o símbolo correto de Jesus, se não colhes a uva para fazer o vinho novo, que é o símbolo do Espírito Santo, o que é que acontece à uva? Ela apodrece. E uma uva podre que tem um sabor que nunca te aconteceu, às vezes, agarrares uma uva de um cacho de uva para ter um bom aspecto, parece que está um bocadinho mais madura e no fundo está podre. É assim como cágria, não é? Torna-se o quê? Ágria. Frutos ágrios. Por isso é que necessitamos de ser limpos, por isso é que necessitamos ser podados, para que os frutos sejam colhidos a seu tempo e possamos continuar a dar mais frutos. Agora, vem uma terceira afirmação que dá Jesus Cristo e diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém? Uau! E então o que é que isso nos leva a entender? Bom, então significa que eu já estou limpo. Então, na realidade, parece que o processo chega ali e já fica, não é? Ou seja, eu produzo fruto e para levar mais fruto preciso de ser limpo, podado. Então, se eu já estou limpo pela palavra, uau, eu tenho a Bíblia é a palavra de Deus, é viva. Bom, à partida eu presumo, se já fui batizado nas águas e também, quem é que já foi batizado no Espírito Santo, posso levantar a mão com ousadia, amém, aleluia, glória a Deus. Há uns que ainda não foram, significa que ainda temos trabalho pela frente, glória ao Senhor. Então, o que é que acontece? Quando és batizado no Espírito Santo, agarras a palavra de Deus, sujeitas-te e começas a ler e pedes: Senhor, revela-me a tua palavra, revela-me a tua vontade perfeita para a minha vida. Então o processo da limpeza está a acontecer e nós aí já, como que a nossa mente humana está a querer justificar-nos essa limpeza, é ou não é? Dizer agora, ser podado, ser tratado por Deus, mas não, a palavra é que me limpa, não é? Amém? Amém? Estamos aqui, irmãos. Agora, temos que entender que na nossa vida, o ser frequente, o ser consistente, é aquilo que nos vai fazer com que herdemos as promessas de Deus. Amém? Estamos aqui. Vocês vão colaborar comigo? Se vocês não colaboram comigo, eu faço isto tipo 1h30 ou 2. Ok? Material. É? Não há problema. Ou seja, se colaboram comigo, eu posso fazer 45 minutos. Ok?
Tipo se fizerem assim como aquelas igrejas do sul dos Estados Unidos, aleluia, glória a Deus e tal. Sim, vergonha ao diabo, dá-lhe uma patada. Estás a ver? Aquilo assim é que é. Ou assim como é lá em Guatemala, como lá tem. Sim, dale, glória a Deus. Estás a ver? Porque a palavra de Deus ensina em Hebreus, diz, não lanceis, pois, fora a vossa confiança, porque tal tem grande galardão, porque necessário vos é a perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Amém? Então, depois de ter feito... Estou a falar com alguém? Distribuíste café à entrada? Depois de haveres feito a vontade... significa que há que ter feito. Amém? Significa que há que ter estado no processo. Agora, se nós lermos, e vamos ler rapidamente, vós estás limpo pela palavra que vos tenho feito, estai em mim e eu a vós, como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se eu não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. E eu sou a videira, vós as varas que está em mim e não dão muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esta versão bíblica tem que ser brasileira. Sem nada contra os brasileiros, mas prefiro a Sociedade Bíblica Portuguesa. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara secará, o escolhem e lançam ao fogo. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, e vós tudo pedis, quiserdes, e vos será feito. Este é o versículo que toda a gente gosta. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Ou seja, esta versão bíblica, esta provavelmente está. E é isto é que eu vou. Em todo este capítulo, há uma palavra que continuamente se repete, que não está aqui nesta versão bíblica, que é, se vocês permanecerdes, permanecei em mim. É a palavra de permanecer. Por isso é que eu disse ao princípio, muitas vezes é muito simples aceitar ou estar em Jesus, mas permanecer é que é a dificuldade. Permanecer. Porque neste processo, se vocês tiverdes permanecer nisto, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permaneceres no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os meus mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor, tenho-vos dito para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Verso 13. Ninguém tem maior amor que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Verso 14. Vós sereis meus amigos, com licença, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi-vos a vós. Nomeei para que vades, para que vaias e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro que a vós me aborreceu a mim. Amém? Terminamos aqui para não ir mais além, ok? Continuamente a palavra de Deus aqui fala sobre permanecer. E vamos resumir isto que eu quero entrar na mensagem. Permanecer. O problema é permanecer. Como é que permaneces? O permanecer, há uma consequência do permanecer. De acordo ao que nos é apresentado neste capítulo 15, quando permaneces, dás frutos, é ou não é? E quando dás frutos, sujeitas-te a um processo de poda. Estamos? E agora o que é que os frutos são, ao fim e ao cabo, de acordo à palavra de Deus? Os frutos são o cartão de identidade dos discípulos. Nós temos um bilhete de identidade, um cartão de cidadão, um passaporte que diz fulanito de tal, Pascoal, nascido não sei aonde. E quando nós dizemos na Escritura, eis aqui que vós sois novas criaturas, é ou não é? Aquilo que nos vai identificar como discípulos são os frutos. Estamos aqui, irmãos? Amém? Então, é melhor que nós tenhamos claro e entendamos primeiro aquilo que eu já falei antes e volto a reincidir. Jesus Cristo disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra.
Mateus 28, verso 19. Aproximou-se dos seus discípulos e disse-lhes: foi-me dada toda a autoridade. Começou por dizer, ou seja, eu sou o big boss. Ninguém tem mais autoridade do que eu, nos céus e na terra. Portanto, ide. Como aqui disse, por isso, vade e dade frutos. E fazei discípulos a todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar, significa ensinai-vos a guardar, noutras versões bíblicas, a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado ou ensinado, dependendo das versões bíblicas, e eu estarei convosco todos os dias até ao final dos tempos ou até à consumação dos séculos, dependendo da versão bíblica. Então, claramente entendemos uma coisa: Jesus Cristo não veio fazer crentes, veio fazer discípulos. Amém? E aqueles que são discípulos querem estar preocupados em fazer discípulos. Há uma constância. A igreja é um corpo e a igreja não é edifícios, não são denominações, embora tenhamos que denominar-nos segundo as leis e temos que obedecer às leis deste mundo. Então o que é que acontece? Sendo que somos um corpo, o corpo tem muitos membros, ensina a palavra de Deus tanto em Efésios como em Coríntios, Paulo. Agora, um discípulo tem duas constâncias. Se quiseres apontar, apontas, se não, memoriza e guarda-o sempre. Um discípulo tem duas constâncias. Um discípulo está sempre a ser discipulado. 2, um discípulo está sempre a discipular alguém. É a constância do discípulo. O discípulo não nasce, faz. Ok? Só nasce através do novo nascimento. Uma vez que nasce o novo nascimento, então aí começa a ser discipulado por alguém. E à medida que é discipulado por alguém, significa que automaticamente entende a grande comissão e tem a responsabilidade de começar a discipular outros. Porque essa é a paixão do Evangelho. Amém? Agora, aquilo que nos dá a identidade, está escrito em Mateus 7, 19 e 20, é que toda a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Já está aqui, dito em Mateus, também em João 15. Aqueles que não dão frutos são cortados, Mateus 7, João 15, pois a árvore tem que ser limpa, a videira tem que ser limpa, é cortada, e também aquilo que não presta, os pâmpanos são tirados e atirados ao fogo. Agora, o mais engraçado, e eu quero estabelecer aqui alguns padrões, e permiti-me nesta manhã estes padrões para que nós entendamos, porque eu vou falar acerca de padrões. Porque tu e eu estabelecemos vários padrões de pensamento, nomeadamente padrões de pensamento e de interpretação em relação à palavra de Deus que estão equivocados. E é aquilo que muitas das vezes nos impede de frutificar. Inclusive nos impede de estar injertados na videira. Porque muitos eram aqueles que estavam no caminho quando Jesus Cristo passava. Eles ouviam o que Jesus Cristo dizia. Inclusive ficavam impactados pelos ensinamentos do Mestre. Mas estavam à beira do caminho. Estamos aqui. Amém, irmãos? Então, Mateus 7 tem um parâmetro. Quando começa pelo princípio, começa a falar: não julgueis para que não sejais julgados. Porque a forma com o juízo que julgais, sereis julgados. Com a medida que medis, vos medirão a vós. E começa a falar acerca de como vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho. Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e como tens a trave no teu. E começa: hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás, tira o argueiro do teu olho, não dais aos cães o que é santo. Só vou até aqui porque continuaria até chegar ao final, aquele verso que li, 28. As vossas pérolas aos porcos, para não acontecer que calquem aos pés e voltando-se vos despadecem. Vamos entrar aqui, quando fala estes versos, temos que refutar-nos à cultura judaica. O porco era um animal imundo, era um animal que não, considerado pelos judeus como algo totalmente afastado, algo que não era repudiável. E aqui utilizava como uma ilustração figurativa. Como é que aquilo que é santo, aquilo que vocês recebem, a palavra que vocês recebem, estão a lançá-la fora. Mas aqui, Jesus Cristo está a estabelecer um padrão. E esse padrão é referido à forma como tu vês.
para julgar, tu tens que ver. Amém? Os nossos 5 sentidos, nomeadamente, é através da visão e da audição que depois começamos a emitir algum tipo de julgamento sobre aquilo que nos rodeia. Ver, ouvir. E o ouvir, diz que a fé vem e vem pelo ouvir. A palavra de Deus. Mas, nomeadamente, aquilo que nos impede de entender a palavra de Deus é aquilo que nós vemos. Por aqui, Jesus começa a dizer, não julgueis para que não sejais julgados. Cuidado, porque com os julgamentos que julgais sereis julgados. Na realidade, o que ele estava aqui a estabelecer como padrão é, ou vais ter olhos bons ou olhos maus. Ou vais ter um bom coração ou um mau coração. Ou vais ter um coração regenerado, um novo coração. Um coração de carne, um coração sensível, porque um coração de acordo ao plano de Deus, ou vais ter um coração de pedra, um coração insensível, um coração que automaticamente emite juízo a cortar. Vais ser sensível ou insensível. Isso leva-nos a outro versículo que todos nós conhecemos, que é a candeia do corpo, são os olhos. E que diz, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo está em luz, mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Normalmente as pessoas leem este versículo e tiram-no do contexto. Agora, há que ler os versículos que estão antes. Porquê é que fala acerca disto, Jesus? Dos olhos. Vamos entender porquê, ok? Sem nos esquecermos da videira. Porque Jesus é videira e o Pai é o lavrador. E então o lavrador tem que podar a sua videira para que a videira, dando fruto, dê mais fruto. Os discípulos são dados a conhecer pelos seus frutos. Por isso é aqui que eu vos he posto para que deis muito fruto. Diz, para que vos ameis uns aos outros. E como é que se cumpre todo o mandamento da lei? Algum teólogo. Como é que se cumpre todo o mandamento da lei? Como é que se resume e se cumpre? Que vos ameis uns aos outros da mesma maneira que eu e o Pai nos temos amado. Com isso se cumpre toda a lei dos profetas. E a isso se resume toda a Bíblia de uma forma prática. Estamos aqui? Então, nos versos anteriores, aqui em Mateus, lendo os 3 versos anteriores, ao verso 22 e 23, nomeadamente é o 19, 20 e 21, diz, não junteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem o consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas juntai para vós tesouros no céu. E a gente começa, espera lá, mas a gente agora estamos a viver aqui, como é que eu vou pôr coisas no banco lá no céu? Ok? Acompanha-me o raciocínio, por favor. Onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, nem os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu. Aleluia. Aleluia. Amém? Conheces algum banco tipo Caixa Geral de Depósitos que já tenha Caixa Geral de Depósito do céu? Será que já estão a vender propriedades no céu? Agora, isto de certa maneira traz-nos aqui um constrangimento. E se continuássemos a ler para enquadrar bem a Escritura, tínhamos que ler os versículos seguintes. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ok? Estamos aqui? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há que odiar um, amar a outro, há que dedicar-se a um ou desprezar o outro. Não podeis servir a 2, por isso vos digo, não estejais ansiosos. Ok, então o que é que nos leva a ver as coisas de maneira confusa? Como aquele cego queria que visse, sacaram-no, e então sacaram-no fora da cidade e Jesus impôs-lhe as mãos. E de repente o cego começou a ver e perguntou-lhe, como é que vês? Vejo os olhos assim, estou a ver assim um bocado turvados, vejo os homens como árvores. Vejo as coisas de uma maneira difícil. Então Jesus cuspiu no chão, cuidado, hein? Para a lama, e borrou-lhe a lama nos olhos, voltou a orar por ele, e diz a Bíblia, por isso é que eu preciso de óculos, que passou a ver como eu estou a ver agora, nitidamente. Então, o que é que nos leva a ter maus olhos? Não respondo, vou beber um bocadinho de água, vou deixar-vos pensar. Ainda ninguém adivinhou o que está escrito na Bíblia, porque adivinhar é pecado.
a ansiedade. Porque eu só quero estar onde não estou, porque eu quero ser aquilo que não sou, porque eu só quero ter aquilo que tu tens. Fala dos cuidados deste mundo, amém? Diz que a palavra, a semente caiu no meio daquele que tinha os cuidados deste mundo e não pôde. A videira não pode crescer, plantou, porque volta-se a plantar a videira, volta a cair o fruto à terra, mas não pode. É a palavra, não pode dar fruto. Porquê? Porque os cuidados, a ansiedade, e isso vem de onde? Daquilo que... Sem óculos não se vê, mas com óculos, dependendo daqueles que têm óculos ou não. Então, na realidade, aquilo que Jesus Cristo está aqui a dizer é para há colocar as coisas em perspectiva. Paulo falou também acerca disto. Isto tem a ver com produzir ou dar frutos. Claro que tem. Porque grande parte das pessoas, por muito que estejam enjertadas ao lado da vinha, da videira, e por muito que queiram estar no processo, que às vezes não estão no processo, não conseguem frutificar porque estão vesgos, têm miopia. Até podem comprar óculos, podem ir a multióticas, podem ir às melhores oculistas, podem ir aos oftalmologistas do melhor do mundo, podem trocar de olhos físicos e tudo, mas não veem espiritualmente. Agora, aquele que vê, aprenda o que é como Paulo dizia, ou seja, Paulo padecia persecuções, Paulo acusava-no dentro da igreja, diziam tu és isto, tu és o outro, não é que eu aprendi daquele, aprendi daquele outro, punha em causa o seu ministério e ele não se chateava e dizia, eu não desfaleço ainda que o nosso homem exterior seja consumido, o interior, no entanto, renova-se dia em dia e diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundante e eterno peso de glória. Aleluia! Para ele as dificuldades era algo, ok, é mais uma, vamos embora. Porquê? Porque eu não vivo por aquilo que vejo, eu vivo por aquilo que eu ouço da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não atendendo, diz no verso 18 do capítulo 4 da 2 de Coríntios, às coisas que se veem, mas sim às que não se veem, porque as que se veem são temporais. Por isso é que Jesus Cristo, antes de falar na candeia dos olhos, começa a dizer-lhes onde está o teu coração, onde é que ele está, pois aí está o teu tesouro. Então não comeces a fazer tesouros aqui. Faz tesouro nos céus. Põe os teus olhos em Jesus. Está na videira, agarrada à videira, produz fruto, deixa podar-te, deixa estar no processo. Amém. Às vezes o processo é duro, sim, mas isso produz para nós um Celso, diz ele, Celso excelente e eterno peso de glória. Aleluia! Aleluia, irmão! E, enfim, dizia no 2 de Coríntios capítulo, não, mas é que eu não ando por vista. Dizia, não, nós não somos dos que andamos por vista. Porque ele dizia, eu sei estar na escassez e eu sei estar na abundância. Eu sei estar preso e cumprir o meu ministério. E eu sei estar livre e sei cumprir o meu ministério. Porque eu tomei tudo por lixo, por conseguir estar nos céus, por seguir a meta, pelo excelente conhecimento do Senhor da Glória que me salvou. Amém? E aqui está, tudo tem a ver com a perspectiva, com os olhos que vês. Ele escreveu aos Romanos a mesma coisa. Parece que Paulo dizia sempre a mesma coisa. Parece que Paulo era aborrecido. Era um pregador chato. Escrevia as mesmas coisas a toda a gente, às mesmas igrejas, porque elas tinham todos os mesmos problemas. E a humanidade tem todo o mesmo problema. Porque desde Adão que entrou o pecado do mundo, houve uma difusão, entrou a miopia. O pecado é a miopia espiritual. Tu começas a olhar para o lado em vez de olhares para dentro. E tu deves olhar para dentro e olhar para cima. Amém? E quando tu começas a ver para cima, começas a entender aquilo que está ao teu lado. E começas a entender aquilo que está à frente. E começas a esquecer-te daquilo que está para trás. E então diz Paulo, eu tenho por mim que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que nos há de ser revelada. Outra vez, olhos à frente. Porque entendeu algo, a criação aguarda ardentemente a expectativa, a revelação dos filhos de Deus. Significa, o mundo está à espera que aqueles que se chamam filhos de Deus, discípulos, deem frutos de tal maneira, vaiam a dar frutos de tal maneira, que causem algum tipo de impacto e deixem de ser igual ao mundo. Amém? Amém? Amém?
que deixe de ser como os outros, que deixe de maldizer como os do mundo maldizem, que deixe de criticar como os do mundo criticam, que deixe de ver como os do mundo veem, porque tudo tem a ver com padrões de vida. E fomos chamados a viver de acordo ao padrão das Sagradas Escrituras. Aleluia! Não uma letra morta, mas uma letra viva, pela sagrada e preciosa sangue de Jesus Cristo, que nos redime, que nos santifica, que nos justifica, que nos chama a viver de uma forma que é estar neste mundo, não pertencer a este mundo e não estar conforme ao padrão deste mundo. Amém. Estamos cá. Porque a forma como nós vemos vai determinar como alimentamos o nosso coração e aquilo que nós tiramos do nosso coração para semear à nossa volta. Como é que tu semeias na tua família? Como é que tu semeias nas pessoas que estão à tua volta? O que é que tu lhes dizes? Dás-lhes palavra de Deus, dizes-lhes que é possível, apesar de todas as coisas, apesar dos padecimentos, apesar do processo, apesar da poda, apesar de que o vinhateiro vem, o lavrador vem, ele vem a limpar. Mas eu dei fruto, mas ele vem limpar para que tu dês mais fruto. Mas será que lhe dás essa oportunidade? Porque em Lucas diz que o homem do bom coração, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Bom dia. Bom dia. Estão cá? O que é que falas? O que é que dizes? É engraçado que eu dou sempre conta que as pessoas, quando querem falar, falam sempre dos outros. Estou cansado que me falem dos outros. Fala-me de ti. Porquê é que não me falas de ti? Porquê é que não falas de ti? Irmão, pastor, preciso de falar consigo, uma situação. Fala-me de ti. Problemas, que lutas é que tu tens? Qual é a luta com que tu te bates? Qual é a situação? Onde é que o inimigo vem meter? Fala para que possamos orar eficazmente, porque a oração do justo pode muito na sua atuação. Ok? E quando mais do que um justo ora, mais ainda pode. Mas como é que vamos saber? Irmão, porquê é que não assumes as tuas debilidades? Não vejo nenhum irmão vir ao pé de mim e dizer: irmão, preciso falar contigo, olha que eu tenho esta debilidade, preciso que tu me ministres, que tu me aconselhes, que tu me guies, que tu me des palavra de Deus, que tu ores comigo. Nunca. Vem sempre dizer: não, irmão, sabes lá tu, aquele e o outro, o que ele fez. Opa! Sabes o que é isso? De acordo à palavra de Deus? De acordo a Isaías? O dedo acusador. Para isso jejuais e orais, dizia o Senhor, através do profeta Isaías. Com o dedo acusador, cansados de todas as vossas festas solenes, o vosso coração está longe de mim, mas a vossa boca parlete mucho parlete. Per il corazione de compassione, d'amore, niente. Amore è fare niente. É dulce fare niente. Claro, para acusar. E a palavra de Deus diz que o acusador dentre os irmãos é? Quem? Lúcifer. Belus. Então, quando acusas os outros, irmão, estás a fazer a obra de Satanás. Mas quando houver algum tipo de transgressão, então vem tu e a outra pessoa e traz-o a juízo diante dos irmãos, não com o intuito de acusar, mas com o intuito de salvar o irmão da perdição do pecado. Ensina a palavra de Deus. Amém? Andemos de acordo à palavra de Deus. Amém? É incrível. Porque há dois padrões. A Bíblia apresenta sempre dois padrões. O padrão de frutificar, o padrão de ser aceite na graça e o padrão de não ser aceite. Sempre, desde o princípio, dois irmãos. Sempre dois irmãos. Um que agradava a Deus e outro que atuava de acordo ao seu coração. Amém? Dois reis. Dois modelos de monarquia. O de Saul, de acordo à carne, e o de David, de acordo à graça de Deus. O homem tinha o coração conforme ao de Deus. Em Lucas, dois homens subiram ao templo para orar. Dois homens, 2 em 2, vieram à casa de Deus para orar. Dois homens. Um pôs-se em pé. Era doutor da lei. Era pastor. Reverendo.
E ele chegou, ou era justo já era justo. Eu não consigo ser justo, porque só há um que me pode justificar. Então ele chegou justo e chegou em pé orando, e consigo mesmo orava assim: ó Deus da glória, aleluia, eu te dou graças, obrigado Pai, Pai da glória, oh meu Deus, eu não sou como os outros, Pai, aleluia, oh Pai, Paizinho bom, eu não roubo, Pai, eu não sou como os outros que sou injusto, não sou adúltero, eu não ando como os outros publicanos, impios, eu jejuo 2 vezes à semana, papi, eu dízimo, papi, aleluia, aleluia, pegou-se Muda África, aleluia. Tudo que eu ganho, de tudo, eu dizimo, eu oferto, eu trabalho para ti, do templo, aleluia. E estava Deus aí na glória, olhar cá para baixo, imagina. Eu imagino Deus a chorar. Como? Não entendo. Como? Em seguida veio o outro homem. De pé. Estava longe, nem chegou ao pé do templo. Longe. Ficou ali à porta. Ficou ali, não chegou aqui. Nem sentou. Não achou digno de sentar-se aqui na... Ele nem queria levantar os olhos ao céu, diz a palavra de Deus. Nem queria levantar os olhos. Batia no peito. Não dizia meia culpa, hein? Como os do Opus Dei, não. E diz, ó Deus, Deus, eu imagino que aquele homem tinha dificuldade em falar. Ser propício a mim, que sou um pecador. 2 formas, 2 padrões. Um que achava que era melhor que os outros, para estar diante de Deus, cumpro tudo, de acordo à lei, sou power, não sou como os outros. Quantos é que pensam que não são como os outros? Enfim, há muita gente que pensa que não é como os outros. Mas a Escritura está sempre em contexto. Ou seja, porque a Escritura não te dá oportunidade para que saques um único pretexto, embora muita gente saque pretextos. E diz a palavra do Senhor em seguida, não é? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, não o fariseu, não aquele que dizimava, não aquele que jejuava, não aquele que era justo, mas este desceu para a sua casa, voltou para a sua casa, diz a palavra do Senhor, justificado, porque todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele, diz a palavra do Senhor, que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pondo a Escritura em contexto, a seguir os discípulos, ao verem que lhe traziam as crianças. Capítulo 18 de Lucas, para quem quiser lê-lo, e em seguida manifestam a soberba dos discípulos, que diziam, paravam de não chateiem mais o mestre. E Jesus disse-lhes, deixai vir as crianças a mim, não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Amém? Basicamente, no verso 17 diz, em verdade vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Amém? Vamos lembrar-nos, estávamos a falar acerca de bons olhos e bom coração. Ok?
e de padrões. Aquilo que nos impede de realmente, muitas das vezes, frutificar. Maus padrões. Maus padrões. Porque há um padrão que é sempre certo, que é o padrão do trato de Deus, do Senhor da vinha, do lavrador, do Pai lavrador, que vem sempre lavrar, que vem sempre tratar, que vem sempre cortar. E isso é um processo contínuo na vida do cristão, é a peregrinação. Ele vem lavrar para que tu leves fruto, para que tu leves mais fruto. E quando não levas fruto, de acordo a Mateus, então Ele corta-te e deita-te ao fogo. Quando diz deita-te ao fogo, deita-te ao sistema deste mundo, para que tu te possas chamuscar e possas pensar duas vezes e então voltar à boa terra, os padrões. E aqui nada mais, nada menos, Jesus Cristo está exatamente a ilustrar-nos a oportunidade e a necessidade de nascer de novo. A simplicidade de uma criança é como um novo nascimento, e aquele que se chama, quando diz, eis aqui todas as coisas são feitas novas, aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura, é como uma criança. Há simplicidade no seu coração, significa deixa de haver maldade, deixa de haver, será que há uma segunda intenção naquilo que me estão a dizer? O que é que me estás a dizer? Não, passas a acercar-te a Deus de uma forma simples, não tens qualquer prejuízo, não tens qualquer preconceito. E Ele diz, é necessário, aquele que não receber, eu vou entrar no reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele, é um novo coração, é o milagre do novo nascimento. E aqui vemos os dois padrões, um homem com uma tradição tremenda, de querer justificar-se pelas obras, dizer, não, é que eu faço isto, eu faço outro, eu cumpro, eu trabalho, eu não sei o quê, eu faço isto, mas na realidade ele fazia aquilo, não era para Deus, ele fazia aquilo para mostrar aos demais que fazia. E há muita gente que faz as coisas simplesmente para ver que os outros demais, eu faço, eu cumpro, cuidado, a mim tens que me dar recompensa, eu já levo aqui não sei quanto tempo. E há muito, nos padrões da igreja, nos padrões de ministérios como o nosso, há muita gente que pensa por fazer isto ou outro, é meritório de recompensas. Isso é soberbia e orgulho de coração. E a palavra de Deus diz que Ele resiste ao soberbo. Não é o homem que não te dá o favor. A palavra de Deus diz, quando tu tens um coração humilde, então encontrarás graça diante do rei. Está escrito no livro dos Provérbios. E diante dos homens. Mas quando tal não acontece, atenta bem aquilo que diz a palavra de Deus. Deus resiste aos soberbos. E diz a palavra de Deus que a soberbia precede a queda. Amém. Irmãos, e então não há fruto. Isso é o sinónimo de ser cortado e deitado ao fogo. Os pâmpanos têm que ser cortados porque estão a impedir que outras ramas deem uva boa para fazer o vinho novo. Sim, porque Ezequiel faz uma coisa nova, mas o processo é sempre igual. O processo do trato de Deus muda a circunstância, muda o lugar, muda aquele que intervém no processo, mas o processo é sempre o mesmo. E as pessoas dizem, ok, é que o processo é monótono. Não, mas se tu sais do processo, perdes a frutificação, porque Jesus é a videira e o Pai é o lavrador e tu és aquele que és o pâmpano, tens que ser tratado, porque se não estás plantado, se não estás arraigado e se a palavra de Deus não está implantada no teu coração, não podes frutificar. Amém? Pode estar à beira do caminho. Josué deram-lhe quando ele passa e entra na terra prometida, depois daqueles 40 anos andar à volta por causa daqueles 10 que deram uma má perspectiva, disseram que aquilo era tudo negativo, eles justificavam-se eles mesmos, eles queriam ir para trás, então ele teve que ir ganhar Jericó, uma cidade fortificada, tremendo, e deram-lhe agora vais ter que andar aqui à volta, e à volta, sem fazer barulho, parece de loucos, 6 dias a andar à volta, e eles andavam à volta, até que ao 7º dia disseram, agora toca as trompetas e a muralha de Jericó, caíram, mas foi um processo de 6 dias, amém? Olha, 6 dias andarem à volta de uma cidade fortificada, que era uma cidade naquele tempo que ninguém ainda tinha conseguido penetrar por aquelas muralhas, era um bocado complicado. Às vezes mandam-te fazer certas e determinadas coisas e o Senhor dá-te certas e determinadas tarefas e tu começas logo... Mas até que não completes o processo, Ele não te manda tocar a trompeta. Passa do 6º para o 7º dia, deixa que a muralha caia, porque há muitas muralhas dentro do teu coração, dentro da tua casa que têm que cair. Há muitas camas nos teus olhos que têm que cair para tu poderes conquistar o teu Jericó, porque há muitos Jericós que tens de conquistar para poderes frutificar.
Então tu repete. Porque o processo da poda, todos os anos têm que se podar as vinhas. Senão não há uva. Senão não há vinho novo. E se não há vinho novo, não há poder do Espírito Santo. E Deus deu-nos não um espírito de temor, mas um espírito de poder. Amém. Amém. Aleluia. Há aqui algum cristão na casa? Há aqui algum que seja discípulo do Senhor? Aleluia. Levante os seus braços aos céus. Deus deu-nos um espírito de poder. Deus deu-nos um espírito de amor e de domínio próprio. Amém. Então isso significa que o vinho tem que ser novo continuamente. Significa que temos que permitir estar aí no crescimento. Porque toda a vara que a mim não dá fruto, Ele a corta. Tremendo, não é? Mas eu corto aquela que não dá fruto. Fomos chamados para dar fruto. Fruto. Diz comigo fruto. Fruto. Uva. Uva que dá vinho. Vinho novo. Vinho do Espírito. Espírito novo. Josué e Caleb, diz a palavra do Senhor, que neles havia outro Espírito. Era o Espírito de Deus. Era o Espírito Santo. Muitos querem os benefícios da cruz, mas não querem negar-se eles mesmos e levar a cruz. Toma a tua cruz e segue-me. A marca da maturidade dos filhos de Deus é a capacidade de repetir uma e outra coisa até que esse processo torne-se neles a recompensa de poder servir a Cristo. Amém? Uma glória, não uma carga. Toma o meu jugo, porque fácil e ligeira é a minha carga. Eu não sei porque é que há tantos cristãos e tantos que dizem ser discípulos neste ministério que têm uma cara mais larga que a queixada de um cavalo. Mas há cavalos, coitadinhos, que os tipos sorriem. Apesar que às vezes são espicaçados para andarem, eles sorriem. Mas há cristãos que têm uma cara mais... E depois alguns pensam que aquela cara afeta os outros. Olha, a mim bate-me na coraça da minha indiferença, porque a alegria do Senhor é a minha fortaleza, my friend. E sempre em frente, com os olhos postos na cruz... Aleluia! E o único que me vai dar das escadas é o Senhor nas suas circunstâncias. Ele me corrige os meus passos, Ele me disciplina. E por amor do seu nome aprenderei por quantos padecimentos é necessário entrar no reino dos céus. Assim que há que repetir quantas vezes foi preciso. E Paulo dizia, não me cansarei de repetir-vos as mesmas coisas. As mesmas coisas. As mesmas coisas. Continuamente as mesmas coisas. Assim que com o coração grato temos que estar... Mas dá com o coração grato, dá a tua vida com o coração grato, serve com o coração grato, não esperes nada em troca. Quando esperas algo em troca, vais estar continuamente decepcionado. Grande parte das pessoas encontram-se decepcionadas porque quando fazem as coisas estão à espera de algo em troca. Quando des para o Senhor, quando sirvas ao Senhor, não esperes nada em troca. Amém? Dá para Deus e não dês aos homens. Adora a Deus porque vem do teu interior e não porque alguém te diz que deves adorar. Porque de contínuo, dizia o salmista, há júbilo e há cântico no meu coração. Um novo cântico, um novo júbilo. Sim, serve para abençoar e não para te afirmar. Quantos servem para afirmar-se a si mesmo? Ei, cuidado, hein? Já tenho o cartão, hein? Cuidado. Tudo aquilo que faças, faz para agradar a Deus e não aos outros. O exemplo de Naamã era xerife, e quando lhe disseram como, o profeta nem teve a dignidade de se apresentar diante de mim. Eu que sou o rei Naamã. Mandou o empregado, o moço, a dizer-me que eu tenho que me lavar. E depois lá o escudeiro do rei disse-lhe, rei, pondera lá bem as coisas. Não te subas à parra, cuidado. É melhor atentares ao que o homem de Deus te diz. Porque senão vais ficar com essa leprúcia e lá se te foi. Isto vais cair aos bocadinhos. E há muitos que estão prontos a cair aos bocadinhos, porque têm uma lepra maior que eles mesmos. Estão piores do que Naamã. Cuidado. Então, lá o bom do Naamã 7 vezes se lavou no rio e saiu sarado. Aleluia. Foi um processo. E muitos querem eludir o processo. Muitos querem sair fora do padrão. Há que permanecer no padrão, permanecer em mim, permanecer na poda. É necessário até que alcance essa grande bênção de poderes ser transformado de glória em glória. É preciso permanecer, é necessário permanecer para ser um discípulo. Porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas sim que permanecemos.
permanecemos, diz a palavra do Senhor. Nisto é glorificado o meu Pai, que não deis fruto. Será o que diz a palavra de Deus? Que deis fruto? Muito fruto. Deus não quer fruto escasso. Deus quer que tu dês muito fruto. E assim, sereis meus crentes. E assim sereis meus crentes. E assim sereis meus discípulos. Mas na realidade, às vezes as coisas tornam-se... Deem mais 5 minutinhos ou 10, por favor. Eu provavelmente vou estar fora mais umas semanas. Ok, então vão ter que suportar. Os padrões podem se tornar um grande problema na nossa vida. Há pessoas que não têm um bom padrão. Há cristãos que não adquirem padrões corretos. Têm interpretações equivocadas das Escrituras. Porque há padrões de acordo à vontade de Deus e há padrões que estão contra a vontade de Deus. Vamos ver. Aquele fariseu que foi ao templo, ele pensava que o seu padrão estava correto. Estamos aqui? Continuamos no padrão? Ou seja, ele pensou lá, ou seja, aquele homem, a gente podemos querer agora... Atenção, eu não estou a julgar. Pá, o homem, do fundo do seu coração, ele pensava que estava correto. Pá. O homem chegou lá, glória, Pai, te dou. Pá, foi o que ele aprendeu toda a vida. Foi o que ele interpretou da Talmud. Foi o que ele interpretou. Aquilo foi o que lhe ensinaram toda a vida. Ele pensou que ao fazer aquilo, estás a ver, era correto. Aquele padrão tinha que mudar. O outro pobrezito, pá, era um tipo, uma coisa sei, é que sou pecador. Ou seja, ele tinha o padrão correto, ou seja, ele não presumia nada, provavelmente ainda não tinha sido fecundado com nenhuma levadura esquisita. O outro tinha a velha levedura. E aquilo que Deus, através desta escritura, João 15 nos está a querer ensinar, é que o processo da poda, que inclui uma dor, não é? Ou seja, porque ser cortado, ser podado, ou seja, quando dizem, olha lá, esse tipo de padrão que tu levas não está correto, e as mudanças na nossa vida, a gente mudar de mentalidade, mudar de atitude, mortificar o velho do homem que está viciado conforme as concupiscências da carne. A gente fala isso às vezes de uma maneira muito mística, não é? Dizer, vamos mortificar as obras da carne e vamos viver segundo o Espírito. Aleluia, irmãos, é ou não é? Amém? E a gente quando diz isto parece que é uma coisa assim mesmo muito espiritual, não é? Mas é uma coisa muito prática. Significa que há padrões que a gente tem que mudar, é ou não é? Ou já estão cansados? Ok. Há padrões que nós temos que mudar. Porque a nossa vida é um produto dos padrões que nós temos, que nós aprendemos. Por exemplo, há pessoas que às vezes parece que não partem um prato. São tão porreiras, são amáveis, são aquelas pessoas. Têm uma atitude assim. E fazem-te aquelas sugerências assim. Olha, irmão, e tal. Sabes, se tu visses, olha que eu pensava, que tal, estás a saber? E estão-te a dar a volta assim como... Foi como a serpente chegou lá a falar com aquela senhora que se chamava Eva e disse, olha, com que então, pá, disseram-te que não podias, pois, sabes? Ela não chegou lá assim à bruta, não é? Tipo, pá, esta gente, somos anárquicos, pá, tens que ser anárquica como eu, pá, viva, somos punk, somos uma geração punk, pá. Essa coisa lá da árvore, não, ela chegou lá com um discurso subtil. E há aquelas pessoas assim, mas têm que mudar de padrão, porque na realidade têm que examinar e ver que esse padrão não levou a nenhum fruto. O fruto está podre. Ou seja, há vários padrões, há vários padrões. E esses padrões têm que nos ensinar que nós temos que ter uma mudança significativa nas nossas vidas. Porque grande parte das vezes o problema não jaz nada mais nem nada menos que no padrão. Adotamos padrões e manipulamos as Escrituras, inclusive os nossos próprios temperamentos, para ajustarmos a esses padrões.
E é engraçado, porque nós não entendemos que o produto que nós damos, ou o fruto que sacamos da nossa vida, do nosso dia-a-dia e tal, é um subproduto dos padrões que nós seguimos. E há muita gente que não percebe sequer os padrões que tem. Isso é o pior ainda. Há gente que não percebe os padrões que tem. Não consegue perceber. Ou seja, porque pensam que aquilo foi como o fariseu. Ou seja, o exemplo do fariseu é mais simples. O homem entendia que aquilo era correto. Foi aquilo que ele aprendeu. Ou seja, ele foi àquela congregação a vida inteira, aprendeu aquela doutrina, aprendeu aquela coisa e para ele pensava que estava bem. Mas agora, Paulo, há uma escritura que vocês, muitos dos que predicam e muitos daqueles que ouvem e alguns que compartem às vezes nas manhãs, já a predicaram e tornaram... Isto é uma escritura rebatida, não é? Mas eu quero ler-vos esta escritura de outra maneira. Numa versão bíblica, Romanos 12:2, cujo capítulo 12, põe lá assim, deveres cristãos, significa, não é uma obrigação, senão é um padrão de vida que nós devemos adotar de acordo àqueles valores, porque deveres são valores que devemos adotar nas nossas vidas. E nesta versão bíblica diz assim, não diz não vos conformeis a este mundo, diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo. E há muitas pessoas que fazem... Vocês, quem gosta de música, eu, por exemplo, eu gosto muito de música e gosto de certas fusões de estilos, não é? Fusionam, por exemplo, agora o fado, que é uma música tipicamente portuguesa e tipicamente tradicionais. Há aqueles puristas que só gostam do fado. Mas, na realidade, o fado está a fazer umas fusões muito giras. Fado com samba, fado com jazz, são umas coisas muito giras. E então muitos dos cristãos fusionam, amoldeiam os padrões. Não, fusionam, é uma fusão. É uma fusão. Porque fundir é... Uma fusão é... Consegues discernir a diferença entre uma coisa e a outra, mas estão lá as duas juntas. E é aquilo que ocorre muitas das vezes nas vidas das pessoas, não é? Querem amoldar-se ao padrão deste mundo. E então Paulo continua a dar um conselho, que é transformar-se, ou seja, que é mudar. A transformação é haver uma mudança, renovando a mente, para que possam então ser capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? E isto, todos nós conhecemos esta Escritura, não é? Isto pode ser muito místico e pode ser tudo muito bonito. Mas o importante para mim é não te amoldes ao padrão deste mundo. Não faças uma fusão. Porque é muito simples atribuirmos os nossos problemas e a nossa forma de estar ao mundo. Nós aprendemos isto. Aconteceu-me esta situação. Isto foi o diabo. Foi o diabo. Foi o diabo que se meteu. Meteu-se-me no corpo. Baia. Meteu-se-me no corpo. Não, mas é que a Escritura diz que eu estou coberto pela sangue de Jesus Cristo. E então, se a Escritura me diz, e se a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus, a Palavra de Deus diz que Ele é como tem um escudo ao redor de mim. Amém? Então isso significa que o inimigo não tem arte nem parte na minha vida. Amém? Agora, a Palavra de Deus diz, não ignoreis, pois, nenhuma das maquinações do inimigo. Amém? Quando nós começamos a fazer, a moldear-nos, a fusionar-nos com os padrões deste mundo, então começamos a abrir portas no nosso coração. E o mundo não está fora. O mundo está dentro. Estamos aqui? Então não culpes a Satanás. Responsabiliza-te a ti mesmo. Amém? Porque Satanás é o príncipe deste mundo. Diz a palavra de Deus em Lucas. Eis aqui que o mundo jaz baixo o maligno. Amém? Mas maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E se Cristo está em mim, Ele não compactua com Satanás. Porque a luz não tem parte com as trevas. Amém? Agora, se eu abro o meu coração a fusões, então adopto padrões deste mundo. E isso é o que cria os problemas na minha vida. Amém? Isso é o que cria.
E isto foi introduzido por Adão, que é o padrão do pecado. Esse é o grande problema. E isso é o que nós necessitamos por mudar. Agora, a palavra de Deus, irmãos, dá-nos novos padrões. Estamos? E eu vou terminar num instantinho. Paulo escrevia a Timóteo, o seu seguidor, o seu discípulo, e dizia: conserva o modelo das sãs palavras. Sãs palavras tens de mim ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, significa guarda a fé, com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Mas aquilo que nós queremos fazer, grande parte das vezes, é guardar os modelos e adaptar os modelos deste mundo, em vez de guardar a fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu pergunto quantas vezes é que tu ouves a palavra de Deus? Só ao domingo ou só à quarta? Quantas vezes é que tu lês a palavra de Deus? Quantas vezes é que tu te dedicas a estudar um tema da palavra de Deus e procurar a aplicação em ti? Porque a palavra de Deus ensina-nos que a morte reinou desde Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura, porque Adão era a figura de Jesus Cristo, daquele que havia de vir. O pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo por um homem, da mesma maneira que por um homem foi retirado. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então a palavra de Deus também nos ensina algo muito importante, que nós não somos destinados à ira. Aquilo que temos que fazer é mudar o padrão. O que o inimigo nos quer fazer através deste sistema que existe à nossa volta, através do sistema religioso, através das filosofias humanas, através das fusões de filosofias e subtilezas e vãs doutrinas. Por isso diz a palavra de Deus que não podemos ser como homens inconstantes, levados de todo o vento de doutrina, porque tal não iremos, ao fim e ao cabo, isso não procede a boa coisa para as nossas vidas. O inimigo quer nos fazer crer que os problemas muitas das vezes são coisas pessoais. Não, é que eu sou assim, é que eu não posso mudar, é que eu sou mal pensado por natureza. Mas depois isto passa. Eu penso mal de ti agora, mas depois, isto daqui uma semana passa. Depois começo a pensar bem. Não leves a mal. Eu disse isto assim, sem pela boca, mas isto passa. É uma coisa assim. É que eu sou assim. E é o que o inimigo quer nos fazer pensar. Mas é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus, aquele que começou a boa obra em nós, levará a cabo essa obra até ao fim. Então nós não nos podemos justificar se Deus me ama, porque nós dizemos não, e o predicador diz, e o pastor diz, Deus ama tal qual como tu és. Deus ama tal qual como tu és, e ama tanto que Ele não te vai permitir estar tal qual como tu és. Ele vai te transformar de glória em glória para que tu sejas como Ele é. Porque esse é o princípio do discipulado, esse é o princípio de ser filho de Deus. Então, se muitas das vezes há pessoas que dizem não, é que na minha vida, esta circunstância, é que na realidade eu não gosto disto, não gosto do outro. Então, se tu não gostas do produto, eu quero convidar-te a que tu alteres o padrão. O padrão como tu pensas, o padrão como tu vês, o padrão como tu julgas. E que em vez de começares a andar ansioso sobre fazer tesouros aqui na terra, não é que eu quero ser como o outro, eu quero ter o do outro, eu quero ser o fazer. Não, começa a fazer tesouros no céu. Começa a olhar para a Escritura. Começa a dizer, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E começa a dizer, não, eu não vou andar por aquilo que vejo, eu vou andar por fé. E diz que então a palavra de Deus, aqui diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu vou dizer o que é que Deus me quer dizer, o que é que a sua palavra me diz, porque eis aqui que Jesus foi tentado em tudo por Satanás, mas ele trouxe algo tremendo que ele trouxe. Depois ele disse, eis aqui que eu estou ungido e vim a quebrar todas as barreiras. Eu vim a sanar os enfermos, o quebrantado de coração, a proclamar o ano de jubileu. Diz que no mundo, diz a palavra de Deus, a concupiscência da carne, a concupiscências de olhos e a soberba da vida não vêm do mundo, não vêm do Pai, mas sim do mundo. E Jesus Cristo foi, e estas são as tentações. Tu és tentado através da concupiscência da carne.
A tua carne quer mais isto. Tu a seguir és tentado através da concupiscência dos olhos e começas a querer isto e o outro e alimentas. E a seguir a soberba da vida. Tu queres afirmar-te, queres-te afirmar no ministério, queres-te afirmar no meio das pessoas, queres desejar o que o outro tem, queres isto. E isso vem exatamente, nada mais, nada mesmo, da mesma tentação que houve no Éden, da mesma tentação a qual o inimigo trouxe a Jesus Cristo, mas ele trouxe um melhor padrão. Em Lucas 4,18 diz, o Espírito do Senhor, ele respondeu assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. E nós recebemos o Espírito de Deus. O Espírito que é um Espírito de poder, um Espírito que é um Espírito de amor e que é um Espírito de mente sã, de domínio próprio, está sobre mim. E Ele me ungiu, Ele chamou-nos para que nós sejamos filhos de Deus, discípulos, para que levemos fruto, muito fruto, diz a palavra de Deus, para pregar a boas novas aos pobres. E Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos. Deixa de ver com esses olhos de carne e começa a ver com olhos que veem nitidamente, olhos que veem a cruz e que abraçam a cruz e dizem assim, é aqui que eu estou disposto a negar tudo pela excelência de conhecer a Jesus Cristo. Eis aqui que eu estou disposto a tomar a minha cruz e a seguir ao meu Senhor. E diz, e a proclamar o ano da graça do Senhor. Não há nada que tu nem eu possamos fazer para acrescentar um codo que seja à nossa altura. Não há nada que tu ou eu possamos fazer para ser salvos. Ele já o fez tudo. Eu quero convidar-te nesta manhã, tu possas levantar-te aí onde estás e possas fechar por uns breves minutos os teus olhos e que possas examinar o teu coração. Provavelmente estás em diferentes circunstâncias que vives, precisas de receber o desafio da palavra de Deus. Provavelmente sentes-te cansado, provavelmente os teus joelhos vacilam. Provavelmente há padrões que tu tens estado a fusionar, padrões deste mundo, padrões que tu aprendeste do passado, interpretações que muitas das vezes provavelmente podem ter vindo à tua vida por interpretações incorretas das Sagradas Escrituras de Deus. E pensavam que estavas corretas, tal como aquele fariseu pensava que aquele era um modelo correto, aquele era o padrão que ele devia fazer, porque ele era melhor que os outros, porque ele cumpria a Talmud. Mas essas coisas não é aquilo que agrada a Deus. Provavelmente simplesmente tens de te acercar a Deus com a necessidade que há no teu coração e dizer, sim, Senhor, eis aqui que todos somos destituídos da graça de Deus. Mas tu, Senhor, Tu, meu Deus, fostes um Deus que padecestes as mesmas tentações. Tu padecestes as mesmas provações que todos os nós. E Tu convidas-nos a que nós entremos ousadamente diante do Teu trono da graça para que alcancemos socorro e oportuno auxílio, porque a nossa salvação está em Ti. A palavra de Deus diz, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes e fazei veredas direita para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie, mas possa ser curado. E diz, seguida a paz com todos e a santificação, sem a qual nada nem ninguém virá ao Senhor. Tende cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de nenhuma raiz de amargura que brote vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E não seja nenhum devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de progenitura.